Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar na sua casa. Aliás, o lugar onde eu queria estar. Eu queria estar aí na sua casa, bem quentinho. Em todos os cantos deste estado, certamente as pessoas estão hoje nos assistindo, sentadinhas em casa, tomando um bom vinho, comendo uma lareirinha acesa, porque está muito cheio de brasinha. Frio, gente. Está muito... Por que tu tá emburrado? Não, é que você falou, eu queria estar na sua casa, eu estava distraído aqui, já pensei, opa. Pode ser que sobe uma beira para mim, é isso? Ops. Não, muito boa noite, estamos iniciando mais um Atualidades Pampa, como sempre, com as notícias que marcaram o dia, com as que marcarão nas próximas horas, porque os desdobramentos das coisas aqui são muito grandes, mas especialmente um programa feito com descontração, com muita alegria, com muito bom humor, mas com muito frio também. Olha só, e aí eu fiquei sabendo que o Brasil está em 13º lugar entre os países que têm mais multimilionários. Parece que são só 13 que tem aqui multimilionários. Tu sabe quem são, Mário Barcelos? O Lehman é um deles. E o Lehman é um deles. Quem mais? O Safra. O Safra. Olha, tu te dá com esses multimilionários, Mário? Eles se ligam todo dia? É, qual é o outro, Mário? É, tem um outro, Sucupira. Esse eu não conheço. É, Sucupira. Sucupira não, é o Moreira Salles. Moreira Salles, o banco. Aí, vejam só. E aí, Setúbal, deve ser o Setúbal. O Setúbal também, Eu sei uma lista que não está nesses aí. Eu, Ruxa, Vitorino. Mas o senhor estava no exército hoje? Da Salvação. Ah, tá, porque tá todo verde. Tá bonito, Mas tá bonito. Cadê a manta? Olha só. Eu tô a bufanda. A bufanda. Desde que o Silmário passou a ser elogiado diariamente pelas suas fãs, que agora exacerbam o seu sentimento. Aquela senhora que disse que o senhor é o querubim mandou um beijo hoje. Que história é essa que me falaram hoje? O que teriam lhe falado? Perguntando assim, o querubim é casado? E eu não sabia que era o querubim. É o rapaz lá. Ah, tu é o querubim. Que eu saiba umas 6 vezes. O seu Mário. Quando começa, parece deixou nervoso. Porque de todos os 18 apelidos que já me deram, nenhum tinha repercutido tanto como o querubim é bom, que né? o seu Mário me colocou. É um anjo. Então eu tô nervoso. Está nervoso por quê? Tenso. Que outra razão o senhor tem para estar nervoso? Depois do debate de ontem? Depois do debate, não, foi um desastre, eu tenho vários motivos. Aqui não foi um desastre. Foi um desastre. Só reforçou cada vez mais que nosso país está perdido. Eu fiquei apavorado. Eu também. Aliás, eu não tive paciência de assistir mais. Uma falta de conteúdo. As perguntas ridículas. Meu Deus. Questionamentos ridículos. As jogadas ensaiadas entre alguns. Tu me pergunta isso que eu te pergunto aquilo. Eu não vi proposta. Nada. Eu não vi proposta. Eu vi promessa, muita. Mas eu não vi proposta. Olha, vou fazer isso assim. Pô, teve um cara lá que disse até que ia tirar todo mundo do SPC. Esse eu gostei. Eu sei quem é ele. Eu sei, mas eu não vou votar nele. Não, mas... Porque eu não estou no SPC. Mas como é que um candidato a presidente da República vem e diz que vai tirar todo mundo do SPC? Foi motivo de chacota do Brasil inteiro, exatamente. Mas falando em eleições, chama muita atenção que as redes sociais estão sendo muito utilizadas como mecanismo do candidato entrar em contato com o seu possível eleitor. Porque elas estão liberadas, Roberta. E chama a atenção um dado que o IBGE trouxe hoje. Só 35%, só no sentido brincando, porque é muito. 35% das famílias no Brasil não têm acesso à internet. Então a gente tem que partir do pressuposto que 35% das famílias que possivelmente tem 1 ou 2 eleitores nessas famílias, não conhecem, não vão ter acesso a informações relevantes e aí vão ter que se pautar na televisão, em outros mecanismos que não estão sendo tão investidos pelos partidos. Exatamente. Isso é muito curioso. E também outro dado que me chamou muita atenção é que os assuntos mais compartilhados nas redes, diferentemente do que se espera, que saúde é um ponto muito importante, ele está em 3º lugar. Primeiro lugar vem a segurança, depois vem a economia e só em 3º lugar a saúde.
Então, isso também é interessante porque nós estamos vivendo uma eleição extremamente atípica. Basta ver o que nós vimos ontem, né? Mas no momento em que eles não têm conteúdo, eles não podem ter proposta, né? Proposta, não sei se eu estou errada, mas proposta só pode ter quem tem conteúdo. Eles não têm conteúdo. Quero dividir com a bancada e com os milhões de brasileiros a frustração, que não é surpresa, ela é uma constatação, porque nós vimos aqui há meses já esperando que emergissem propostas. A gente tem trazido as propostas aqui, mas ali a decepção foi maior porque não só não há propostas, né, como não há nem tentativa de criá-las, porque se viesse, se sentisse, atentassem para o tema, não. O que se viu foi uma questão morna, repetições que não nos levam a nada, mais do mesmo, como a gente brinca, né? Mais do mesmo, e saíram todos absolutamente frustrados. Eu acho que debate, dona Magda, onde o debate ele tem que ter uma regra de sorteio. Eu não posso escolher o que eu quero fazer, a pergunta para a senhora, para que a gente possa trocar figurinhas. Eu acho que o debate tem que haver um sorteio permanente, só que aquele que já recebeu, para não haver disparidade, ele não recebe mais, mas que obrigue as pessoas a se confrontarem e não a se armarem. E esse discurso hoje, olha, eu fui para as redes sociais, eu tenho Twitter também, né? A frustração era exatamente isso, que ninguém mais aguenta, porque eu vou trazer educação, eu vou trazer habitação, eu vou trazer saúde, eu vou trazer segurança, né? Mas ninguém diz como, o que vai fazer, qual é a medida. E a segunda coisa que me assustou, não há projeto nenhum para a economia do país. Não há. Essa é a questão. Não há nada sobre o déficit público, que é o principal questão desse país, que são os juros, que é a segunda principal questão, ou consequência da primeira. Não há nenhum tipo de projeto. Foi só um discurso eufemista, otimista, ou seja lá o que for, não sei como nominar. Umas bobagens assim, de ironia, de não sei o quê, sabe? Umas coisas que não ficam nem bem, sabe? Tudo bem, não era... Acho que, na minha opinião, isso não é debate, né? É uma apresentação. Isso, na verdade, foi, no meu entendimento, foi uma apresentação dos candidatos, para que nós tivéssemos uma visão de quem é. A gente não viu, Mari, proposta concreta. Não, nenhuma. Olha, vou estabelecer um imposto sobre não sei o quê. Eu vou tirar o dinheiro? Vou tirar o imposto. Vou fazer não sei o quê, vou tirar o dinheiro daqui, porque tá... Isso. Eu não vi isso. Não, nenhum. Eu não vi isso. O programa tal, eu concordo, vou manter. O programa tal, acho uma bobagem. Sabe, não tem proposta. A gente viu, foi proselitismo o tempo todo. E uma falta de conteúdo constrangedora, porque tem gente ali que não pode ser síndico de prédio. Não vou citar nome, mas, pô, deu pra ver, né? Isso é o que mais espanta. A metade não pode ser síndico de prédio e dá a entender que não tem a mínima noção do que esteja fazendo lá. Você sabe, meu caro Ruxo, que eu comparo o Estado brasileiro hoje, quando nós estamos aqui no país, há uma palavrinha da língua portuguesa chamada ravina. O que é uma ravina? Ravina é quando vem a água e ela provoca uma erosão e vai se aproximando dos edifícios. Então, a ravina tomou conta, a erosão tomou conta do país. Nós somos um edifício que está prestes a cair porque não tem mais fundamento, não tem mais o solo para se agarrar. Então, esse é o problema do nosso país. E o debate, eu assisti grande parte do debate ontem, queria ver, fiquei muito depressivo com das pessoas que estavam, porque é meu amigo pessoal, nervoso, sem falar absolutamente nada, parecia o Batman, sei lá. Não, ele é igual o Coringa. Ele está com a boca assim, ó, está com duas bochechas, então Coringa. Não mexa na boca que ficou bem. Aquela imagem ali ficou muito ruim, etc. Eu conheço ele, sei que, sabe? E aí os outros também, um atacando o outro, aí o outro dizendo que é desqualificado. Sabe, parecia assim, eles pareciam que estavam tudo meio assim, meio pirado, assim, meio chapado. Não parecia que eles estavam falando um com o outro. O apresentador, que é um veterano de televisão também, não desenvolvia. Me pareceu despreparado. Chegou para fazer o programa na hora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele é um excelente jornalista. Lógico. Ele é um cara que tem comentarista, tudo. Mas ele não é um cara para tu botares como mediador numa coisa de política. Principalmente quando tu fica numa saia justa, porque tu tá com gente que não tem conteúdo. Quer ver, dona Maria? Tava ali para marcar tempo, para dizer que não sei o quê. Que me impressionou, por exemplo, fazia 2 dias que tinha estourado, fazia 2 dias que tinham
tema estourado, uma notícia que não para de repercutir Sim. no país. O reajuste dos magistrados. Pois é. Não só dos ministros, não só pelo reajuste deles, mas pelos 4 bilhões que vai repercutir. Cascata. Cascada. Hoje já temos notícias dos procuradores que Sim. já fixaram o mesmo. Esse é o tema do momento. Se tu chega lá e diz assim, olha, isso aqui eu sou contra, ou eu sou a favor, ou se eu sou a favor eu vou tirar a verba tal, eu sou contra porque eu não vou tirar a verba da saúde, ou eu não vou tirar a verba de projetos científicos. Se posicionar sobre os temas nacionais, a matéria mais importante discutida no país naquele momento, ela não aconteceu para eles. Eu volto sem querer ser insistente, mas não, a educação, nós temos que investir, eu vou investir na educação. Não, senão nós vamos ficar iguais a eles, né? Não vamos ficar na mesmice, senão nós vamos ficar iguais a eles. Alice. Posso trocar de assunto? Olha, tu tá cheia de coisas hoje, hein? Queria contar que nesse sábado, o Asilo Padre Cacique vai receber um evento que promete animar e divertir os idosos. É a 6ª edição do evento Skate no Asilo, que vai contar com um campeonato de skate em que os próprios idosos vão ser os jurados. Também vai ter atrações de músicas e feirinhas. E a ideia também é ajudar os idosos. Então, a entrada é mediante uma doação, que pode ser de alimento, ou de medicamento, ou outros produtos que eles estão precisando. E a lista completa desses itens que eles necessitam está no nosso site osul.com.br. Muito bem. Marne Barcelos, que outras coisas? O Asilo Padre Cacique, só na sequência do Pode, que a Alice fica. O Asilo Padre Cacique, eu estive lá algumas vezes, faz agora uns 3 anos que eu lá não vou. Conseguiu fugir? Tinha certeza que tu ia perguntar isso. Não, lá perguntaram pelo senhor. Tomara que os nossos telespectadores não tenham ouvido essa grosseria. Mas eles que ouvem, o microfone não tenha captado mas isso. Mas eu não dou mais bola. É uma grosseria, isso é uma grosseria, né? O senhor Vitorino é um intelectual. Mas eu já ontem conversando com o pessoal lá da OAB, eu já disse, olha, o cara é muito grosseiro. Tá mal. Legal, obrigado pela ajuda, viu? Eu também te amo. Mas eu tenho o cara que eu conheço. Não, só para concluir, né? Então, eu só quero fazer um apelo no Dia dos Pais, agora domingo, né? E a todos aqueles que têm o seu pai lá no asilo, neste ou outros asilos, outras casas de saúde, que foram levados por este ou por aquele motivo, alguns porque são um entrave dentro da família, outros porque realmente preferiram, optaram por isso. Visite o seu pai no asilo, vá lá, dê um beijo nele, dê um abraço, leve um presentinho, nem que seja uma pasta de creme dental, uma escova, qualquer coisa, mas principalmente o beijo e o abraço e alguma referência do que provavelmente seu pai tenha feito na sua E eu vou dizer uma coisa, e não espere momentos, atividades especiais para fazer isso, né? Até porque, Alice, eu acabo de saber que foi cancelado o evento. Ai, não acredito. Porque está muito frio quando ele foi marcado. Então, por causa do frio, acabei de receber aqui. Alice, mas hoje resolveu. Estranho, porque eles falaram que só iriam cancelar se chovesse. Mas é que ninguém esperava esse frio, né? Pois é. Tu imagina fazer, não, é um perigo, né? E até porque as pessoas não vão querer ir, né? O que tu vai fazer no fim de semana? Pois é, vou passear, se tiver um solzinho. Não, tá, mas sem solzinho e com frio. Eu já resolvi que eu já tô com o meu arsenal todo pronto lá em casa. Vou ficar em casa no fim de semana. Tu acha que eu vou sair pra rua com esse frio? Pois é. Né? Então, olha, esse evento, infelizmente, em função da baixa temperatura, ele foi cancelado. Mas nada impede, como eu disse, que você faça essas doações, acesse essa lista e faça a sua doação igual. Mas ele deverá acontecer outra hora. Eu vou descobrir quando é que vai ser a nova data para divulgar para você. Tá bom, fala. Eu me lembro uma passagem muito querida da minha vida, os anos vão passando, a gente vai esquecendo. Nos últimos anos, o meu pai já foi com dificuldade de deslocamento, ele ficou numa clínica. E Marne, nós íamos todas as datas importantes. Ele tinha? 84, 85. Nos últimos anos que ele lá ficou, eu ia lá em todos os eventos com meu violão e fazíamos um evento, era marcado para todos, reuniam todos que lá participavam, uma clínica muito grande, acho que ele mais usava 50, protetor e fazíamos todos lá postados e fazíamos festa com ele. E é impressionante como eles interagem, as expressões de felicidade que eles faziam voltam a ser criança. Então, tu ires lá, essa iniciativa pode ser de qualquer artista que quiser fazer um ato, de visitação. Não precisa ser para o seu pai mesmo, que não o tem. Ele ir num local desse, a sua presença, o seu carinho, a sua palavra enriquece o ambiente. O simples fato de eles saberem que são lembrados e que alguém saiu de onde estava para ir até lá para vê-los, não precisa mais nada.
Não nada. O que eu fiquei sabendo é que eles estavam super ansiosos, eu aguardando imagino, esse evento, que já é tradicional, que eles se divertem muito. Mas realmente está muito frio. Para fazer isso, está muito frio. Eu quero fazer uma correção, porque ontem eu falei um negócio aqui e foi injusto. Olha que bonito. É bonito isso, hein? Isso é muito bonito. É crescimento isso, dona Marta. Isso é crescimento. Foi injusto. Então vamos lá. O que o senhor fez? Estávamos falando da URGS, do curso de medicina. Aqueles carros luxuosos, Mercedes, BMW, Audi, aqueles carros que estão no estacionamento da faculdade de medicina. São dos professores. São dos professores, não são dos alunos. E eu disse que dava uma olhadinha lá e era possível saber coisa e tal. Mas aí, quem me chamou a atenção foi a professora Gláucia. Viu, professora? Como eu prometi a senhora, estou fazendo a correção. Mas eu resolvi fazer uma coisinha. Fui dar uma olhadinha na lista de alunos. E aí comecei a botar os nomezinhos no Facebook. Ali está, cursando medicina, URGS, coisa e tal. E comecei a olhar algumas coisinhas. Eu errei só em relação ao estacionamento, amigo. Que eu mais falasse que só tem gente com dinheiro lá? Posso te dar um depoimento estatístico? Quando minha filha se formou, contei aqui a passagem da minha filha que se formou médica. Quando o pai também é médico, na hora da colação, ele é chamado... Sim. Ele é chamado... Para entregar. Para entregar. De cada 10, 7 subia o pai ao palco, porque são filhos de médicos. Se isso te dá alguma dica, estou falando de uma faculdade privada, mas de cada 10 que se formavam ali, 7 eram filhos de médico. O que me chamou a atenção e o meu comentário ontem foi nesse sentido, quer dizer, a faculdade pública, ou seja, de graça, ela é oferecida exatamente para quem não precisa, para quem poderia pagar. E as pessoas que precisam, as pessoas carentes, que poderiam usufruir, que deveriam usufruir da universidade pública, essas ficam ao largo. E muitas vezes tem que suar sangue para pagar uma mensalidade, uma universidade privada, para fazer um curso. Essa é uma deformação. Quando conseguem chegar lá, né? Hoje, por exemplo, eu vi a Universidade de Santa Maria, não recebeu não sei quantos milhões, e faltou não sei quantos milhões para a URGS. Gente, o Brasil tem muito dinheiro enfiado nessas universidades. Teve uma professora aí que ficou braba comigo, porque eu falei da CAPES. Só uma é a dona Lídice. Eu ia dizer, se mandar a lista aí. É a dona Lídice Fonseca, porque eu que li pra ti. As pessoas que querem me xingar, por favor, façam fila aqui na da Pampa. Eu estou distribuindo ficha. Eu estou distribuindo ficha aqui, pega comigo. Já está na 837 essa semana. Gente, olha só, a minha crítica à CAPES continua. Eu fui lá, olha o site da CAPES para ver as pesquisas. Vi um monte de pesquisa de nada sobre coisa nenhuma. Não tem um prêmio internacional, não tem um reconhecimento, não tem uma vacina, não tem um medicamento, não tem uma máquina, não tem um desenvolvimento tecnológico, não tem nada na área de TI. Tem gente estudando minhoca. Minhoca, tem lá a pesquisa da minhoca, da praia, não sei o que é uma minhoca que sorri. Mas é tão ruim assim? Não é que seja ruim, é muito dinheiro pra nada. Tem umas pesquisas lá, umas coisinhas, mas é muito dinheiro pra nada. É, exagero dele. Sempre ele é muito exagerado, esse rapaz. Não, você não voltou bem. Olha, eu tenho criticado o nosso país justamente por salvar, isso, né, o pouco investimento que existe na pesquisa. Quando você vê a Alemanha sendo o primeiro país no mundo na área tecnológica, é a Alemanha, indiscutivelmente, a Grã-Bretanha, a França, Israel, Estados Unidos, então nem se fala, o Reino Unido, então nem se fala desses países que investem bilhões todos os anos na área de pesquisa, a indústria de medicamentos, farmacêutica no mundo, todo mundo investe. O Brasil, pelo contrário, ele vai retirando as verbas de pesquisa, que são as verbas mais importantes, as verbas que todos nós necessitamos em função do futuro. Por que os Estados Unidos é essa potência? Por que a Rússia hoje também continua sendo uma grande potência? Por que a China daqui a 5 anos vai ser a maior potência do planeta? Por causa dessas coisas, por causa da pesquisa, porque nada cai do céu. Se não pesquisar, eu me lembro o que o Einstein, o senhor Albert Einstein, física de 1921, dizia. Quem não conhece o Einstein? O Einstein dizia o seguinte: não existe sorte, existe insistência, existe persistência. Existe soro caseiro, insista. Olha aqui, quando a gente começou a falar sobre a apresentação ontem dos candidatos, e o Gustavo já tinha falado aqui que nós teríamos um evento no Tá na Mesa, na Federação, pois nesse evento de quarta-feira, a pesquisadora, a cientista política Elis Hadman, ela fez uma pesquisa especificamente sobre o votar ou não votar, como que as pessoas estão se comportando ou estão pensando.
Foi daí, então, que o presidente da OAB-RS, Ricardo Breyer, participou, onde ele foi falar sobre o lançamento da campanha do voto consciente, que, aliás, foi um sucesso no Teatro São Pedro, na quarta-feira à noite, e ontem também, lá nas dependências do Teatro Bourbon Country, onde nós tivemos a sessão magna de comemoração ao Dia do Advogado. Então, tem os jubilados, tem os laureados, tem mérito, e os novos advogados também que recebem a sua carteira. E ontem também foi falado este assunto durante o discurso do presidente Ricardo Breyer. É uma campanha que pegou muito bem, teve o apoio de todo mundo, mas entre as coisas que a Elis Radman disse, que a pesquisa é extensa, ela diz assim, ó, o que é a descrença e individualismo é a tendência dos gaúchos. A cada ano reduz mais a confiança na qualidade da prestação de serviços públicos e, por consequência, na classe política. Indicadores apontam que apenas 3% dos gaúchos acreditam na palavra dos governantes eleitos. E assim se vai a pesquisa, tá? Que eu quero mostrar mais, mas trancou tudo, trancou o WhatsApp, trancou o computador, parou tudo, congelou. Mas essa falta de confiança tem razão de ser, porque se a gente vai avaliar as alianças que os partidos têm feito, né? A forma como eles também se posicionam quando eles apresentam os seus projetos, que também não mostram o como. Nós somos práticos, nós precisamos ter ideias e com ideias que façam sentido. Então, tudo isso eu acho que colabora, né? Fora o fato de que, realmente, as pessoas estão numa crise de valores, né? Social, econômica. Falando em tendências e dados, nós sabemos que tem 40% das pessoas hoje estão endividadas no nosso país. E foi feita uma pesquisa para o Dia dos Pais, com homens, especificamente com homens, com rendimentos de R$1.000 a R$10.000. E dentro dessa categoria, 60% dos pais não têm uma reserva financeira, caso o filho precise ou caso haja uma emergência e tal. Claro, como é que tu vai ter uma reserva se tu não consegue sequer honrar o mês, as contas, o dia a dia? Então, a gente está vivendo um momento que o político precisa se posicionar, os partidos precisam se posicionar de uma forma que fortaleça a ideia de que, olha, aqui nós temos um projeto, nós sabemos como queremos fazer e nós temos essas intenções, mas com atitudes claras, né? Com intenções que chegam ao eleitor de forma prática e não só de intenções loucas. E aí o debate de ontem gerou mais uma vez Então eu acho menos confiança. Menos confiança. Então a tendência é que, infelizmente, esses dados aumentem. E é exatamente isso. Agora começou a funcionar aqui, ó. O eleitor está descrente sem representação. É preciso mudar a forma de fazer política para reconquistar esses cidadãos. Isso tudo é resposta da pesquisa. A sociedade quer menos propostas e mais soluções objetivas. Menos política e mais empatia. É preciso mudar a forma de se fazer política para reconquistar estes cidadãos. Dissemos isso sem ter lido a pesquisa. Que bacana. Que bom, né? Mas eu só queria repercutir um pouquinho mais a coisa. Ontem tivemos a data mais importante de um mês, que é o mês do advogado, mês de agosto. Um evento que tivemos lá, onde são entregas as comendas, apresentadas pela dona Magda Beatriz. Eu não pude estar presente por compromissos outros. Não, e o horário é o mesmo daqui, por isso que eu não vi o programa. Mas os elogios eu os recebi hoje, porque hoje nós tivemos uma data muito importante na OAB também, em complementação, que foi o descerramento da placa do ex-presidente, Dr. Marcelo Bertolucci, que entregou o mandato para o Dr. Breyer. Então, hoje era a inauguração, inaugurando a foto dele lá, um evento muito bonito. Descerramento, isso. E esteve presente o presidente nacional, Cláudio Lamar, que estava presente, o Dr. Breyer nem poderia ser diferente, e o homenageado. E a voz comum, eu preciso de trazer ao vivo, foram os elogios sobre a sua condução no nosso evento lá, que eu acho que é uma homenagem pública que devemos fazer.
aqui, amor. Alguém perguntou por mim, lá? Todos perguntaram Tem uma música, não. Gustavo. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Mas lembra que tinha uma época que a gente... Não é verdade. Sabe quem perguntou por ti? Quem? Ninguém. Não é verdade. Gustavo é muito Olha aqui, ó. Não, deixa eu recebo assim, eu recebo os bilhetinhos. Só que eu já disse, passem pro meu telefone, que eu não vou gravar. Tem uma jubilada, eu acho que é Zenir o nome dela. Eu escrevi numa folha do meu roteiro e entreguei o roteiro na hora de sair, deixei o nome dela junto. Mas tem uma que está acostumada comigo, já me trouxe assim, quando ela me viu, eu entrei no teatro, ela disse assim, eu trouxe para a senhora depois mandar um beijo para minha mãe, assim, ó. Minha mãe, Jane Clarice Lopes, e eu somos telespectadoras assíduas do programa Atualidades Pampa e fãs de todos os comunicadores. Aí, assim, se a senhora puder fazer a gentileza, eu quero, então, mandar um beijo para Daniele Lopes e, consequentemente, para Jane Clarice Lopes, que é a mãe dela, que é a nossa fã de carteirinha. Mas as pessoas todas perguntam, as pessoas todas falam, todas as pessoas se referem ao programa, sabe? Então... É que eu hoje aproveitei todos os louros da senhora, eles dirigiram a mim, então eu recebi as homenagens. Muito obrigada, eu agradeço o carinho. Faz muitos anos que eu participo dessa cerimônia e de outras lá na OAB. Desde a época em que o presidente Schlamacher foi a primeira eleição dele na OAB. Então... Daqui a pouco eu acho que já tem umas pessoinhas lá se infiltrando e tal, fazendo a metade, sabe? E a gente noticiona, foi nessa sua ausência, nesses que 2 dias, feio. Que nós tivemos o programa gravado pela OAB e ela retransmitiu nacionalmente em todos os sites uma manifestação dessa campanha que nós fizemos do Vote Consciente. Então, nosso programa virou rede nacional, eu recebi o vídeo, mandei para o Dr. Gustavo. É um texto bom que descreve a nossa manifestação aqui sobre o tema. Tá legal. Dona Magda, há muitos anos atrás, eu era dono de rádio, tinha umas rádios, e uma dessas rádios chegou um rapaz magrinho, 17 anos, veio falar comigo. Mãe, eu gostaria de ser apresentador, comunicador de rádio e tal. Eu olhei pro menino e tal. Aí tinha um estúdiozinho, vai lá e fala um pouquinho para mim ouvir, né? Aí ele foi lá, esse menino vai dar caldo, né? E ele foi crescendo, foi para Caxias do Sul, se tornou o vereador mais votado por 3 ou 4 legislaturas, foi presidente da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, a época que o Sartori era prefeito daquela cidade. Eu falo do Alaor de Oliveira, que tem um programa de grande audiência na Rádio Caxias todas as manhãs. E ele lá em Caxias, junto com a sua esposa, com a sua família, nos dá a honra de assistir esse programa todas as noites em Caxias do Sul. Isso é muito legal. Alaor, parabéns pelo seu trabalho. Muito bem. www.osul.com.br é o nosso jornal eletrônico. Você pode tê-lo sempre perto de você. Basta você baixar o app Osul. Tá? E entre as notícias que você vai encontrar ali está a de que Gilberto Gil depôs a Sérgio Moro e disse que não viu Lula pedir nem receber vantagens indevidas. E tem toda na íntegra, né? Tem na íntegra esta notícia e tantas outras notícias, como inclusive a do presidente Michel Temer, que está avaliando a possibilidade de adiar o reajuste de servidores federais para 2020, o que eu acho que seria de muito bom tom ele fazer. Eu acho. Eu queria linkar essa notícia, então, porque eu tenho duas, porque eu reuni essas duas notícias, dona Magda, porque primeiro, os procuradores do Estado já anunciaram, os procuradores nacional, né? Já anunciaram o mesmo reajuste, obviamente, embora eles deram algumas explicações, que não vão aumentar o seu orçamento e sim deslocarão de verbas, terão menos diárias, menos gastos com trabalhos. E tem gente que acredita? Bem, eu estou dando, desculpa, eu estou dando a notícia. Interrompi, né? Conclua a notícia. Não, a senhora interrompeu bem, mas é que eu estou dando. Eu não estou me posicionando. Eu estou contando. Não, eu fui objetivo. Então, eles anunciam que vão retirar de diárias, eles vão retirar de gastos de transporte e coisa, e não mexerão no próprio orçamento. O presidente Temer tinha feito uma declaração, já que nos assustou um pouquinho, porque casava com a informação de ontem, que o presidente do Congresso, aliás, do Congresso lá, o Maia, já dizendo que o Eunício ia respeitar a independência dos poderes, já sinalizando que ele não ia comprar essa bronca, e nós também já imaginamos que o Temer, que será
julgado por esses juízes, como ele faria para cortar o reajuste desses juízes. Então a gente vê um comprometimento geral. Então me parece que a situação conciliatória que aparece é essa última que a senhora dá, porque as notícias foram acontecendo ao longo do dia. Tem os desdobramentos, Isso, e a última é essa. A última é que ele trabalha com a ideia, então, de jogar o orçamento de 2019 para 2020, aí ele tira do colo dele. Esse me parece mais factível. É só empurrou com a barriga. Mas é jogada pra torcida. É jogador verdade. que vai pra lateral e fica fazendo balãozinho pra torcedor aplaudir. Isso aí não cola. O Santander Cultural, que fica ali no centro de Porto Alegre, está prestigiando o cinema feito pelas mulheres, com a mostra Brasileiras na Direção. Até o dia 29 de julho vão ser exibidos 18 longas que foram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres. E neste sábado, o grande destaque é o filme Como Nossos Pais, que é um filme da Laís Bodansky, que tem como atriz principal a Maria Ribeiro. E lembrando que esse filme, Como Nossos Pais, ele foi o grande destaque do Festival de Cinema de Gramado. Da última edição, ele ganhou 6 troféus Quiquitos. Olha aqui, ó, deixa eu avisar os nossos telespectadores que se comunicam através do WhatsApp, 999-777... Como é que é depois, Gustavo Vitorino? 001. Ele travou, tá travado. Não sei se ele tá congelado, não sei. Então, assim, já tá quase. Não fiquem bravos. O Gustavo Vitorino tá fazendo respiração boca a boca ali para ver se dá um fôlego pro nosso. É ele que tá consertando. Mas tá, não fiquem chateados, não fiquem bravos, tá? Eu quero ver se o nosso e-mail se está funcionando. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Porque tudo está congelado, gente. Tá aqui, ó. Magda, para completar o comentário do Marne, meu filho Eduardo, aluno bolsista do ProUni, da PUC, foi convidado pela Universidade de Tecnologia Aeroespacial em Bremen, na Alemanha, para participar... É um porto. Tá. Para participar de um projeto de pesquisa. Ele embarca agora, dia 27 de agosto. Apenas um menino de 23 anos, cursando o 8º semestre de Engenharia Mecânica, que se esforça há muitos anos e agora está eufórico com este momento. Adoro este programa e, sem dúvida, é o melhor da televisão brasileira. Beijos a todos. Indrakiri Haneker. Garoto. Eu te entrego com vida, respirando bem. Garoto, te esforça e fica lá de tudo. Não volta. E outra coisa, você tem tudo a ver, porque a melhor indústria metal-mecânica do planeta é a indústria germânica. De precisão. Indústria metal-mecânica, de precisão, e tecnologia também. Tem equipamentos, Magda, na área de medicina. Ótica, então? Que são espetaculares. Os equipamentos vêm lacrados e eles são monitorados direto da Alemanha via satélite. Eu digo, vou te contar uma coisa. Como não tive essa possibilidade, eu digo, quem pode sair daqui para estudar, fica, porque é um grande negócio. Infelizmente. Quem é bom acaba recebendo convite. Principalmente nessa área de pesquisa, né? Principalmente na área da pesquisa. Eu contei aqui a história de uma menina de Campinas, que estava fazendo o vestibular e ela desenvolveu, o pai dela é fazendeiro, evidentemente é uma menina com recursos, mas a menina de 18 anos desenvolveu um sistema de irrigação por sensor, utilizando a luz solar e o vento. Ela estabeleceu uma combinação. A menina de 18 anos. Maravilha. Sabe o que os caras fizeram? O MIT veio aqui, levou a menina, deu bolsa para a menina, levou. A gente vai pagar tudo, você vai morar na faculdade. De 18 anos. Quer dizer, os caras querem esses cérebros. Aí eu fico perguntando a essa menina se quisesse fazer alguma coisa aqui, era pedindo pelo amor de Deus para um professor cacareco aí de uma universidade aprovar um projeto, sabe? Eles gostam de sabujos. Por que tu assim, tu passa em casa de tarde decorando para trazer para casa? Não, mas sabujo é um puxa-saco. Sim, na verdade é um cachorro. Sabujo é um cachorro, mas que tem como característica ser puxa-saco do dono. O senhor já teve algum? Não necessariamente cachorro. Russell. Dona Magda, eu vou trazer uma notícia pesada. Aqui que envolve o Estado.
Mas já quero frisar, é de uma diretoria anterior do Badesul, de alguns anos atrás, tá? Não é de agora, vou dar os anos que aconteceu. Na verdade, o Badesul é uma empresa nossa aqui, que é o nosso Badesul, que é empresa de fomento, faz empréstimo para empresários, fomenta as pequenas empresas e negócios assim. Em 2011, a diretoria decidiu que iria fazer o financiamento de empresas eólicas. Lembram? Estava bem em moda a matéria, né? E também a indústria naval estava chegando no país, se estimulando isso, e foram fazer essa questão. E uma empresa argentina se candidatou a aproveitar esses ventos de Guaíba aqui, ventos que nos trazem, e resolveu, se habilitou e concederam-lhe um financiamento de, Gustavo, tenta para os números, Marlon, 50 milhões de reais na oportunidade. Este empréstimo ele passou por 6 diretores que precisavam fazer esta aprovação. Passaram pelos 6. O que aconteceu? Essa empresa botou o dinheiro na conta, nunca mais soprou um vento, nem de lá para cá, nem daqui para lá, e o banco ficou, então, com o prejuízo. Imediatamente, essa matéria chegou ao Tribunal de Contas, o valor hoje já está em 98 milhões de reais, e o Tribunal de Contas investiu, virou o inquérito na Polícia Federal, porque a empresa que se candidatou e recebeu esses 50 milhões no ano de 2011, ela simplesmente tinha restrições cadastrais, ela tinha baixa liquidez, ela não tinha nome no mercado, então violaram-se todas as regras de concessão de crédito. Então agora a matéria virou caso de polícia, os bens desses 6 diretores, insisto, não é a diretoria atual, porque senão daqui a pouco corre, né? A notícia é jurídica, porque agora teve a decretação do bloqueio do bem desses diretores. São 6 diretores. A matéria, insisto, é muito delicada, mas fica difícil sustentar passando por 6 diretores, né? Uma empresa com tantas restrições como essa aí que ganhou esses 50 milhões. É que tem essa sacanagem, começa no BNDES lá em Brasília. BNDES despeja dinheiro em gente que não tem onde cair morto. Não tem aquela moça lá de São Paulo, lá, aquela socialite lá? Sim. A socialite, eu não lembro o nome dela. A Valchiori, que entrou, ligou pro presidente do Banco do Brasil, me arruma 2 milhões e ele mandou liberar pra ela. Isso aí. Não assinou nada. 2 milhões e 600 para comprar caminhões. O Bendini esse que está enrolado agora, né? Sim. Bendini está enrolado, está todo enterrado. Então, assim, é que é dinheiro público, sabe? É dinheiro público, então... Empresta, o deputado tal pediu para liberar o financiamento do fulano de tal, aí tu vai ver o fulano de tal, não tem onde cair morto, e libera 10 milhões pro cara. O problema desses órgãos públicos é justamente isso, é a falta, então, vou usar a palavra que nós estávamos falando, da empatia. Porque se a gente se dá conta que o dinheiro público é dinheiro de pessoas que têm muitas dificuldades, que estão passando, às vezes, por situações onde não tem saúde, não tem emprego, e elas estão ali sustentando esses órgãos, a gente fica com um pouco mais, talvez, de bom senso. O problema do nosso país é que nós temos muitos órgãos públicos que parece que não são de ninguém, então fica fácil para aquele mau caráter roubar. Porque ele não se dá conta, ele não tem o mínimo de condição de ter uma empatia, digamos assim, né? Então, esse é um Roberta, mas por isso que eu tenho noticiado como regozijo pessoal, porque antes nós dávamos as notícias e não trazíamos a punição, agora nós estamos trazendo a punição. Perfeito. Se ontem eu noticiei, dona Magda, que se recuperou 2,5 bilhões dos prejuízos da Lava Jato, e isso já é 1/3 do que nos roubaram, sim, isso é uma evolução. Muito. Se eu estou noticiando que os bens desses 6 diretores estão bloqueados para garantir que o Estado receba esse valor de volta, isto é uma evolução, porque a notícia comum seria, aconteceu isso, vamos chorar, que pena, o Estado fica com prejuízo, né? Quem entra para trabalhar em órgãos públicos tem que se dar conta assim, olha, eu vou ter ganhos. Quais são os ganhos? Estabilidade, eu vou ter uma aposentadoria. Bom, o que eu vou abrir mão? De enriquecer. Tu vai servir ao poder público, tu vai servir ao povo. Então, essa visão é que nós temos que começar a lembrar as pessoas, por bem ou por mal. E, através disso, talvez a gente consiga fazer essa limpeza que a Lava Jato já está conseguindo, mas tem muito para fazer. E o BNDES, realmente, ele foi massa de manobra, para não dizer um termo muito mais grave, que merecia ser dito aqui, de pessoas que realmente usaram o BNDES para si.
seja para instruir seus poderes ou suas empresas. Aqui, ó, disseram que a gente disse aqui, a roubalheira na Petrobras é roubo de galinha perto do BNDES. Sim. É roubo de galinha. Só que a CPI do BNDES travou no Congresso porque metade está enterrado na encrenca lá. Pois é. E outra coisa que eu me lembrei muito hoje, Gustavo Vitorino, é a história da Concepa. Agora a coisa está saindo, né? A coisa está aflorando. A gente está entendendo. Agora eu tô com uma vontade. O material aquele está vindo à tona, entendeu? Quer dizer, aí tem Polícia Federal investigando, agora eles vão voltar, vão tapar buraco. Gente, está ficando muito confuso isso. Eu tô com uma vontade. Não, mas já tem um monte de coisa escancarada, né? Sim, mas lembra quando deu encrenca, eu digo, olha, eu queria poder falar aqui tudo que está acontecendo lá. Mas é triste. Mas a verdade vai vir à tona. Vai vir, à medida que forem surgindo as provas, a gente vai falando aqui, mas é gente grande envolvida. Tinha gente que queria ser dona daquela rodovia. A rodovia tinha gente em Brasília que dizia, aquela rodovia eu quero pra mim. Até porque o nome até combina com os nomes das pessoas, né? Então tem uns que combinam com sobrenome e tal, uma coisa assim. O negócio é muito feio. E olha, foi manobrada a coisa. Mas sabe que hoje, Magda, eu tava lendo o Estado de São Paulo e sabe aquelas coincidências constrangedoras assim numa mesma página? Eu tava lendo o jornal, mas estava lendo o jornal formatado, né? Numa mesma página, Roberta, estava assim, em cima. Reajuste dos magistrados começa efeito cascata. Ministério Público e Procuradoria Federal anunciam um aumento imediato. O total pode atingir 4 bilhões. E na mesma página embaixo, tinha assim, INSS anuncia cancelamento de 151 mil auxílios doença. E aí eu fui ler a matéria e estava embaixo assim, o INSS está recomendando aos peritos que façam redirecionamento e realocação. Então, gente que não tem perna, que não tem braço, está perdendo a aposentadoria, está perdendo auxílio doença para ser realocado. Porque o INSS precisa de dinheiro. E em cima, 4 bilhões para quem já ganha 25, 30 mil reais. E 20% da renda para pagar os bancos. Esse é o Brasil. Essa é a cara do Brasil. Eu quero dar os parabéns ao delegado de polícia de Natal, no Rio Grande do Norte. Fala, querido. O cidadão era um morador de rua e entra num órgão público municipal e fez as suas necessidades físicas dentro do órgão público. Que barbaridade. Imediatamente, o município, os guardas levaram ele para a prisão e o delegado de polícia, o que houve com o senhor? Não, doutor, eu senti uma dor de barriga, não tinha lugar nada, e eu fiz tudo ali dentro e tal, e papapá, tem que prender. O delegado, não, senhor. O poder público tinha a obrigação de ter um banheiro público na cidade de Natal para que essa pessoa pudesse ir. O poder... E fez um arrazoado, embasou aquilo, não é sentença, o delegado não pode ser, mas ele fez uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, que eu tirei o chapéu para esse delegado de polícia. O poder público fugiu à sua responsabilidade com esse morador de rua. Ele não estava bêbado, ele estava no uso de suas faculdades mentais perfeitamente e fez as suas necessidades fisiológicas, defecou. Literalmente. Já que estás falando sobre a falta de... Impressionante esse delegado, falando sobre a falta desses banheiros nos lugares. Eu ontem ouvi a reprodução de um ataque a um comerciante que tem ali atrás da Orla do Guaíba, o seu estabelecimento já há muito tempo, que apanhou até de uma pessoa que entrou no restaurante dele e queria usar o banheiro. Ele disse que no começo ele até começou a deixar as pessoas entrarem, mas depois todo mundo que vai para a Orla do Guaíba queria usar o banheiro do restaurante dele. Ele disse, olha, não dá e tal. Ele até botou um preço e tal. Mas sabe por quê? Ele diz, ao contrário do que disseram os nossos telespectadores, ele diz que não tem banheiros lá. Não tem, o que tem não abre, está fechado, né? E que existe uma carência muito grande de lugares assim na nossa orla. Então aquele senhor que reclamou, aquela senhora que reclamou com razão. Ela tinha razão. Teve um senhor que escreveu dizendo que tinha para bonito, né?
Bom, não sei, É bonito, porque, olha, muita gente continua reclamando. Diz, olha, esses que tem lá não estão abertos, não estão funcionando. Agora eu ouvi, inclusive ele tem nome, o lugar dele tem nome e tudo. E aí sabe o que ele faz? Banheiros... Ele no domingo, no final de semana, ele está fechando o estabelecimento dele para não se incomodar. Porque ele não consegue funcionar. Porque ele não consegue funcionar. Entendeu? Aí alguém lá jogou R$200 na cara dele e ele disse, não adianta, senhor, se acalme e tal, não adianta, mas eu não posso deixar o senhor usar o meu banheiro porque isso aqui é um restaurante, eu começar as pessoas a fazer fila. Agora, esse tipo de coisa, isso pode ser resolvido em instantes. Se tem alguém da prefeitura ouvindo, pô, levanta o telefone. Ou então parceria público-privada. Olha aqui, vamos botar... Eu preciso que vocês botem a plaquinha de vocês em 5 banheiros aqui. Liga para uma empresa prestadora de serviço. Quem é que não quer? Ali na orla, um outdoor, letreiro ali no banheiro, pipisódromo da GM. Sei lá, um troço assim. Estou sugerindo, né? Pô, o negócio... Não eu acho, né? Sabe, já que eles querem tanta parceria, uma semana, 10 dias, você resolve. Lá em Portugal, por exemplo, tem muitos desses pequenos banheiros na rua. Você põe uma moeda lá, uma moeda, não sei qual é o valor hoje, abre aquilo ali, a pessoa vai ali, depois fecha. Quando bate a porta, dá um jato e lava tudo, limpa tudo de novo. Sim. Então, eu não vou dizer o nome que eles dão lá, os portugueses. Claro, os portugueses, a língua portuguesa e tal. A palavra, vocês sabem qual é a palavra que eles chamam-se é masculino. Né? Então a pessoa vai ali e tal. Então, tudo quanto é lugar, ao Cais do Sodré, onde você vai ali para Cascais, você pega o trem ali para Cascais, ali tem uns 3 ou 4. Beleza. Então as pessoas. Aqui não tem, no centro de Porto Alegre, o cidadão comer um pastel ali, se sentir mal. Não, até tem no mercado público, tem lá na praça da Moinhos de Vento. Não, mas. É que não dá para abrir, né, Marne? Eles construíram, fizeram, mas não tem que manter fechado porque... A Praça da Alfândega, o que tem é rápido. Eu acho que a coisa tem que funcionar de forma bem racional. R$1. Como a rodoviária. Como em qualquer lugar. R$1, vai lá, faz o teu pipizinho, coisa e tal. Mas a rodoviária tem de graça. Uma vez, nós estávamos fazendo um programa, uma vez lá no litoral, o programa, o Projeto Verão Pampa. O doutor Ayrton Ruschel estava comigo lá no programa e a gente estava fazendo o programa. Gente, é uma ideia que eu estou pregando há muito tempo. As prefeituras, sabe? Porque todo o Brasil tem, nós não temos aqui no Rio Grande do Sul, aquelas guaritas de cimento armado, com a casinha para o salva-vidas, segura, com a escadinha, coisa e tal. E embaixo, banheiros com uma grade cercando, um funcionário cobrando R$1 para usar à vontade. É autossustentável. Uma lateral como um painel que o sujeito pode botar uma toalhinha de papel. Vende aquela lateral ali. No Brasil inteiro tem isso, aqui não pode. Aí os prefeitos falar com os prefeitos, tem um negócio desse, tem a tatuíra verde, tem a minhoca cor-de-rosa, tem o peixe, sei lá, listrado, que não pode vir até a praia porque tem medo da casa mar. Sabe, os negócios assim meio... para certas coisas, nós somos muito jecas. Ô, Jeca, deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos que admitir. Aquilo ali na lateral, por que não pode ter uns banheiros assim? Sim. Só que é o seguinte, eu já prevejo. O prefeito Marquesan sugere, vamos colocar coisa e tal. No outro dia tá o meio ambiente, a mãe do ambiente, o tio do ambiente, sim, o diabo do carrega, o sanitário enchendo o saco lá. Verdade. Você só diz umas palavras tão grosseiras. Por que será isso, Marcos? Por que será isso, paciência? Por que será isso, seu Marcos? Ele é assim, eu digo. Por que será isso, seu Marcos? Aí tem gente que fica, não, você tem que se candidatar a vereadora, deputada. Eles me botam pra rua em um mês. Vai apanhar. Eu vou apanhar, vou xingar meio mundo. Dos seus próprios colegas. Vou xingar todo mundo. Mas o senhor tinha que ser candidato e doar o salário. Tá de sacanagem. Não. Ai de ti que receba. Tu é o primeiro a dizer que não. Tá, mas e as minhas contas? Eu vou pagar. Bom, não sei, trabalha num outro lugar. Como é que eu vou manter as periquitas? Não, essas caturritas. Tu tem caturrita. Cuidado. Tu tem caturrita. Olha aqui, ó. Boa noite, amigos da bancada. Infelizmente, aqui no nosso país, existe a cultura que os bens públicos não têm dono e, portanto, podem ser dilapidados. Ninguém percebe que são, sim, oriundos do pagamento de pesada carga tributária. Dona Denise de Bagé. Ela toca na questão, ela toca exatamente Por que isso. pareça, quem me deu uma lição dessa, há alguns anos atrás, no meu programa na Rádio Pampa,
Eu também tenho lá. Eu entrevistei Mas era dele, não era teu. Eu entrevistei o Macalão. Aquele rapaz estava enrolado no negócio do selo. O seu Macalão, aquele que tinha uma piscina de selos? O Macalão se dispôs a dar uma entrevista. Eu assisti, eu vi. O Marco estava ajudando, ele veio acompanhado do advogado dele e deu uma entrevista. E foi bem sincero. Sim. Conversou, ele disse, não, sim, tinha coisa e tal. Aí perguntei pra ele, mas escuta, ninguém notou, coisa e tal. Aí ele me deu uma lição, das piores lições que eu tive na minha vida, mas a lição foi verdadeira. Sim. Ele olhou pra minha cara e disse assim, o senhor já viu alguém cuidar de dinheiro público? Ninguém cuida de dinheiro público, ninguém cuida de patrimônio público, ninguém cuida. Ele disse para mim na minha cara com uma sinceridade, eu não fiquei chocado com a sinceridade dele, eu fiquei chocado com a realidade que até hoje faz parte do cotidiano. Mas é isso, né? Ninguém cuida de dinheiro público, ninguém cuida de centro de custo, todo mundo quer sempre mais. Não vê aí o DENIT, pra gente pegar a Freeway até fevereiro, nós precisamos de 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões. É sempre assim. Não muda a cultura, entendeu? Não muda Eu contei a história Mas talvez tenha que partir de nós, sociedade civil, se apresentar para essas pessoas que estão nesses cargos públicos e mostrar a nossa vida. Porque, por exemplo, assim, a gente vê isso muito em marketing atualmente. A gente escuta, às vezes, índices. Ano passado, teve uma situação em que se deram conta de que se colocava dados de violência e as pessoas não se chocavam. Ou se ouvia falar, olha, morreu tantas pessoas em tal lugar, e etc. As pessoas não se sentiam tocadas por informações vindas dessa forma. Quando as pessoas contavam para esses mesmos grupos de pessoas que foram feitas essa pesquisa, olha, aquela mulher era mãe de não sei quem, tinha um marido, vivia dessa forma e ela morreu daquela forma, as pessoas diziam, nossa. Então, assim, talvez nós, sociedade civil, temos que se colocar em frente a essas pessoas e dizer, olha, vocês estão aí graças a nós e nós temos essas e essas demandas, então vocês façam o favor de se posicionar diferente, né? Quer dizer, eu não sei como construir isso, mas a gente deveria pensar numa forma de mudar essa história, porque esperar deles, isso não vai mudar, porque ninguém sai da sua zona de conforto, a não ser que a gente seja imbuído a isso de uma forma ou de outra. Então, eu acho que nós tínhamos que pensar de uma forma inteligente, criativa, se mobilizar de modo a se colocar como sociedade civil. Ministério Público Federal denuncia ex-ministros Manteiga e Palocci por lavagem de dinheiro e corrupção. Mas é a notícia. São acusados de beneficiar o grupo Odebrecht com medidas provisórias. Que ganhou uma concorrência para construir um adendo lá, um negócio lá no aeroporto de Miami. E eles são suspeitos pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, no caso das medidas provisórias, conhecidas como as medidas provisórias da crise. E a propósito de figuras, né, que aparecem, nós estamos às vésperas praticamente de mais uma edição da Expoagas, que é a grande feira do setor supermercadista. E tem, além daquele pavilhão com todas as empresas, com as exposições, tem uma programação diária da manhã até o final do dia no Teatro do SESI, do outro lado ali, com as palestras magnas que a gente chama. E eles, ontem eles anunciaram para esta Expoagas, no segundo dia da Expoagas, olha de quem será a palestra, Gustavo Vitorino. Ai, meu Deus. Fica quieto. Dia 22, às 9 horas da manhã, no Teatro do SESI. O título é Viver e Sonhar em Voz Alta. Sabe com quem? Com Miguel Falabella. Vai ser muito legal. Com humor e motivação, o palestrante usa sua experiência de mais de 30 anos como pano de fundo para avaliar questões que vão desde relações interpessoais até a postura do ser humano em relação ao seu trabalho, sua posição, sua carreira, fé e arte. Para ele, memórias nos ajudam a viver com mais sabedoria. Acho uma belíssima atração. De repente é divertido, porque certamente ele vai colocar bom humor e ele é muito inteligente. Falabella é um crânio. É um crânio. Falabella, olha, é excelente. Parabéns a Agas, que teve essa ideia. Aliás, o Gabriel e a família estão nos assistindo agora. Posso falar de uma outra atração? Claro, por favor. Que nesse mês, né, que tem a comemoração do Dia dos Pais, o ator Fulvio
Fulvio Stefanini. Ele vai se apresentar aqui em Porto Alegre numa peça em que ele fala sobre a relação de pais e filhos. Esse ator ele já tem mais de 60 anos de carreira. E ele é protagonista dessa comédia, uma comédia premiada chamada O Pai, que fala então sobre as limitações de um homem já com uma idade avançada, com problemas de memória e tendo que depender da sua filha. As apresentações vão ocorrer no Teatro São Pedro na próxima semana, entre os dias 17 e 19 de agosto. Vai ser na próxima sexta, sábado e domingo. É uma boa atração. O alemão não me pegou. O que houve com o alemão? O alemão, o Dr. Alzheimer não me pegou ainda. Não, a senhora fez um comentário jocoso aí sobre as palavras, etc, etc. E eu estava me lembrando, ontem eu abri o Jornal de Angola, fiz um comentário, e hoje abri o Diário de Notícias, que é um importante jornal português. E tinha um artigo lá que eu li, um artigo razoável, a respeito da invasão das novelas brasileiras, há mais de 30 anos que são exibidas novelas da Globo. E eles reclamando da invasão dos termos brasileiros, das gírias brasileiras dentro da cultura portuguesa. Então, os puristas, aqueles que adoram a língua portuguesa, que aliás é maravilhosa, são 400 mil vocábulos, estão se queixando. Tem palavras que eles não sabem, não sabem o significado, que são palavras nossas, que é uma mistura indígena, nós temos outras aqui do Sul, em função da influência espanhola. Nós somos um país continente, né, Marne? Então, quando surgiu aquela história de unificar a língua portuguesa, eu sabia que não ia dar certo. Como é que vai dar certo? Mas ninguém no Brasil dá certo. Se você botar um cearense do Crato brabo a discutir com um gaúcho da fronteira, eles brigam meia hora, não sabem o que está dizendo pro outro. Só capaz de se beijar no final, acha que é amor. Mas que é isso? E que opinião é essa? Quando a direita terminar esse bate-boca improdutivo aí, isso é que nem os latifúndio improdutivo no país. Das meninas lá? Tá, seu Roxo, pode falar. Falar das meninas, seu Roxo? Aquele lá direito é um latifúndio improdutivo, não sai nada lá, dona Magda. Não sai. Nós temos notícias. Essa parada de mate aqui, não sei. Nós temos notícias que pipocam na nossa mesa. Já me chamou de militar, de falar, agora eu tô acabado. Parada de mate. Tu tá com cor de mate. Tá com cor de erva. Homenagem ao Exército Nacional. Exatamente. É bandeira portuguesa. Começa e vai. Vou lá. Botei em primeiro agora. Tá tudo bem com o senhor? Aqueles que se exibem, que vivem viajando para a Europa e vão e voltam e fazem, mal eles sabem que são fumantes passivos, dona Ana. Saiu uma estatística agora, nada mais nada menos, da Associação Europeia de Meio Ambiente. A gente brinca, mas é estarrecedor mesmo. Ficar um ano, por exemplo, em Paris, significa fumar 9 carteiras de cigarros por ano. A questão do ar. E a questão na Europa está tão séria porque pegaram Paris para chamar a atenção, porque Paris, por sorte do seu glamour, faz com que a gente pare para prestar atenção. Mas tem países onde já está pior. Então eu peguei uma estatística assim: 4 dias em Paris significa fumar 2 cigarros. Londres, 3 cigarros. Milão, 3 cigarros. Praga, 4 cigarros. Istambul, 4 cigarros. O que significa isso? Que o ar já está tão comprometido, né? Então eles estão preocupados com as crianças, porque as crianças se tornaram fumantes passivos e não têm mais o que fazer. São essas partículas que ficam no ar e que não há como delas se escapar. Não há projeto de solução, eles estão ainda no diagnóstico, estão se defrontando com isso e não sabem como fazer. O que se imagina também é que com o decorrer do tempo, potencialmente ainda piore, né? Ainda grave uma situação que é tão grave como essa questão do cigarro. Mas será que não tem uma saída? Eu escutei em algum lugar que no Japão existem pesquisas que eles têm uma técnica de limpar o ar que é extraordinária. Eu não tenho os dados aqui, não tenho como trazer isso agora, mas me lembro e fiquei muito surpresa com isso. E já que nós estamos com o assunto saúde, chama muito a atenção dados aonde o tempo de sono das nossas crianças tem diminuído. Nós estamos num mundo que a tecnologia, o nosso dia a dia faz com que a gente priorize uma série de coisas e esqueça que o nosso corpo tem uma inteligência. E faz parte da inteligência do corpo dormir. E crianças precisam dormir mais que os adultos. E no dia a dia, muitos pais trabalhando fora trazem as crianças à noite e acabam tendo seu tempo com seus filhos justamente no momento que as crianças deveriam dormir. Existem pesquisas e estudos que dizem que crianças precisam estar dormindo 2 horas e meia
antes de chegar às 10 da noite, para certos hormônios no corpo da criança produzir, dentre os quais o hormônio do crescimento, que não é só para crescer, mas influi numa série de outros aspectos da saúde. Então fica aqui o alerta para que a gente tome mais cuidado em criar uma dinâmica no nosso dia a dia, que a gente consiga dormir o mais tempo possível e um sono saudável, que é aquele sono onde a gente deixa os eletrônicos e que a gente possa ter condições de dormir no escuro. Enfim, existem uma série de estudos. A ciência diz que quanto mais velho você fica, menos você dorme. Eu não vou dormir mais, eu durmo 4 horas por noite. Não, mas é verdade, Magda. E você compensa isso com o chamado sono de intervalo, que é aquela soneca. Muitas vezes, 15, 20 minutos, meia hora faz um resultado. Notícia quente. Hoje saiu uma notícia que em Londres agora, eles estão criando casulos para as pessoas pagarem e dormir 1 hora dentro desse casulo. Tirar a casquinha. No Japão tem isso. E o interessante é o seguinte, que tu tens que desligar o teu celular, então não tens como ser assim, interrompido ou ficar naquela neura assim, nossa, vão me chamar. Não, ninguém vai te chamar. Tu vai ter 1 hora para descansar. Então, veja a que ponto nós adultos chegamos. Nós estamos pagando para dormir. Então, vamos ter mais cuidado com as crianças. Porque as crianças, eu faço esse alerta porque muitos pais às vezes pensam assim, meu filho dormindo 8 horas, uma criança até os 10 anos, ela precisa dormir 10 horas. 10 horas de sono, né? Para produzir bem, para não ser aquela criança agitada. Então, o que a gente muitas vezes identifica no dia a dia? Que as crianças às vezes são ditas assim, meu filho é impaciente, ou está nervoso, ou é irritado, ou é emocional, ou não está estudando direito. Avalia, antes de tomar outras decisões, se ele está dormindo tempo suficiente de sono. Às vezes é simples, é uma solução simples. Basta botar teu filho a dormir mais cedo. Eu quero só avaliar essa tua notícia por um outro aspecto que a gente ainda não olhou. Na verdade, a criança vai dormir excitada pelos jogos que ela faz hoje. São diferentes. E eu quis fazer uma brincadeira aqui que o Marne vai se lembrar. Marne, te lembra quando começou a televisão? Chegava um determinado horário e tocava uma musiquinha. Tá na hora de dormir. Não vou cantar. Tá na hora Olha, de dona Marta. dormir, não espere. Colchões Paraíba. Um bom sono para você, cobertores. Se criava um ambiente dentro do lar, que era a hora... Um alegre despertar. Tinha uma música chamada Acalanto, do Dorival Caymmi, que foi o primeiro sucesso da Nana Caymmi. Na verdade, o objetivo disso, e que ficou histórico, essa música que a dona Magda nos brindou, na verdade era um sinal de que começava a se criar um ambiente de sono dentro de casa. E funcionava, porque os pais já viam, tá na hora, realmente regulava isso. Uma criança que fica 5, 6 horas grudada num computador ou num tablet e tu desliga e o manda dormir, ele não pode, em menos de 30, 40 minutos, ter sono. Nem que queira, porque há um acionamento... Uma luz azul, né? Não, aciona todos os seus órgãos internos e ativamente o psique, tudo. A criança, ela está muito atilada para chegar... umas 12 horas por dia. Eu tô longe de ser exemplo para as coisas, mas assim, o que eu faço com a minha filha? Né? Às vezes é legal a gente contar isso para, enfim, inspirar as pessoas. Cada um tem o seu sistema na sua casa. Mas assim, eu não deixo ela brincar com aparelhos e assistir televisão à noite. Então, depois das 6 da tarde, ela não brinca, porque isso já estimula a melatonina. Exatamente. Eu peço para desligarem a maioria das luzes altas, assim, grandes, e deixo só abajur. Aí ela janta e vai dormir. Quer dizer, assim, a gente adulto tem que ajudar aquela criado o clima de sono, né? Então ela vai ler livro normal, livro de papel. Até por isso que eu acho importante que isso também estimula a criança a desenvolver uma série de outras coisas que às vezes realmente essas novas tecnologias começa a entender por que a minha mãe sempre fazia suco de maracujá de noite. Não, tu devia injetar, tua mãe injetava na tua veia. Tudo vinha com salada de alface. Claro, tudo vinha com salada de alface. Agora, uma coisa importante, assim, é claro que as crianças querem ver TV, é claro que as crianças querem ficar batendo papo com a gente, quer dizer, a gente tem que ter coragem de se dar conta que nós somos pais e que a gente estamos ali para educar, não sempre para agradar. Então, eles vão fazer um pouco de birra, mas a gente mantendo a firmeza, aos poucos eles entram nessa disciplina e eu posso garantir que funciona e ajuda muito. Magda, em relação ao que o Vitorino falou a respeito de banheiros na praia, essa turma do pode isso ou aquilo na beira do mar,
fazem com que os quiosqueiros sejam obrigados a tirar os mesmos, viu? É a própria população que precisa acaba fazendo com que eles tirem. Por exemplo, em Fortaleza, os quiosques ficam mais perto do mar do que aqui. O engraçado é que lá eles não mexem nada. É interessante. Deixa eu mandar um abraço aqui. Mandar um abraço para a dona Vilma, a mãe da dona Jaqueline, dona Vilma de Soledade, que está vendo o programa e diz que está se divertindo com o programa e tomando um vinho. Então, ai, dona coisa Vilma, boa. Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Dona Magda, eu vou fazer quando eu for para minha casa. Não está vendo o programa porque eu verá no Rabicho. O meu querido tio, meu mentor, que me fez ser advogado, já o homenageei aqui, doutor Jorge Raul Ruschel, porque ele estará na subseção da OAB de Estrela, sendo homenageado, laureado, 40 anos de advocacia. Então ele não está agora nos assistindo, mas meia-noite ele e minha querida tia, como fazem diariamente, vão receber meus parabéns, tio. Muito obrigado por esse exemplo maravilhoso que tu foste para mim uma vida inteira. Tem algumas maravilhosas. O pessoal, tem gente que não tem nada para fazer, que passa o dia criando bobagem. Acabaram de botar uma foto do Alexandre Pires chorando feito criança, dizendo o seguinte: pô, falaram um monte que vão acabar com o SPC. Olha aqui, ó, a propósito disso, os nossos telespectadores estão se manifestando sobre este assunto. E quero dizer o seguinte, para Juliana Jacques, por exemplo, que ela perguntou o que a gente achou, a gente falou já no início do programa, Juliana, desculpa, a gente já falou sobre esse assunto. Ainda a Cláudia Nunes, nossa amiga, nossa telespectadora, a Cláudia Nunes está mandando Feliz Dia dos Pais para os meninos que estão nessa bancada e que são papais, tá? E também para o marido dela, para o Luiz, que está aqui em Porto Alegre, veio de Uruguaiana semana passada e ficou aí para passar o Dia dos Pais com a Cláudia e o filho deles. Então tá aí, Cláudia, dado o teu recado. Seu Marne, é para o senhor aqui, ó, seu Marne. A nossa gatinha aqui em casa adora o senhor Marne. E ela mandou uma foto, coisa mais querida. Ela mandou uma foto de uma gatinha que está assim na tela da televisão. Eu não posso mostrar, mas não consigo. Assim na tela da televisão, te acarinhando. A Chanel da Luciana Loreto também nos assiste. Cada dia ela tem um modelo. Mihal, tu vai ver. Não é tu que é o gato. Queria dar uma dica. Está ronronando. Uma dica, porque o grande Zé Ramalho vai fazer um show em Nova Prata neste sábado, às 9 horas. Ele vai cantar, então, os clássicos de toda essa trajetória. Ele que já tem mais de 40 anos de carreira e mais de 30 álbuns gravados. Então, fica a dica, vai ser na Sociedade Grêmio Pratense. Eles chamavam de Bob Dylan brasileiro, Zé Ramalho, né? Com aquela voz grave. Só não era a voz do Bob Dylan, porque é exatamente o oposto. Ele foi casado com a Melinha, né? Bob Dylan tem uma voz... Eu não sei, mas ele tem uma voz fina, o Bob Dylan, e o Zé Ramalho tem aquela voz grave. E ele tem uma música que eu acho genial, das melhores coisas da música brasileira, chamada Chão de Giz. Foi gravada pela Elba Ramalho. A música é linda, o Dr. Ruschel canta com a bêbado. Alice, não sei se vou lhe furar, mas sábado Como estará... Como tu vai furar nossa assim? amiga? Que isso? Que isso? Isso é violência. Isso da cadeia, delegacia, Lei Maria da Penha. Tu não vai furar ninguém aqui, nós não vamos deixar. Olha o nível da coisa. Não é mais querubim. Não é mais isso. É um urubu. Cuidado. Eu fui pego de surpresa com a exclamação da bancada. Mas eu quero complementar. Eu não sei se vão furar a notícia da ufa. Porque olha aqui, olha aqui. Achei que ia ter que ir para a delegacia. Porque o Skank estará sábado no Pepsi On Stage. Mas é um evento que tem a coparticipação da OAB, então advogados têm preço diferenciado nesse evento. Então, só lembrá-los, dona Alice, não sei se lhe furei a notícia. Eu vou complementá-la, então. Olha aí, eu sabia que a dona Alice não ia ficar mal. Ela gostou. Gostei. Ela vai dizer alguma coisa. Domingo, o Skank vai estar em Pelotas, no Teatro Guarani, às 20 horas. Então, brincadeiras à parte, vamos repetir Skank neste sábado, no Pepsi On Stage. E que o Ruschel já disse, boa parte daquele público será de advogados, faz parte das comemorações, né, do mês do advogado, e depois no domingo em Pelotas. Em Pelotas, às 20 horas, no Teatro Guarani. Boa noite, é o que diz aqui a Iglis, que é médica, a Iglis médica.
Ela diz o seguinte: assisto com frequência o programa e gostaria de comentar algo que está presente e que ficou evidente no debate dos candidatos à presidência do país. Abre aspas, a crise política e a falta de sensibilidade dos políticos, o crescimento da insegurança e do meio e também como defesa, a perda de sensibilidade diante de sofrimento alheio. Não ouvi alguma proposta neste sentido como defesa à perda da sensibilidade. Não ouvi nenhuma nesse sentido, minimizar a insegurança e o medo que estão presentes e crescendo no país e no mundo. O foco é pelo poder. Assim, aqueles que estão por ele protegidos estarão seguros e com liberdade. Para termos mais segurança, temos que abrir mão de um tanto de liberdade. Porém, a liberdade total é igual ao caos. Gostaria de propor esse assunto para o enriquecimento dos telespectadores, Gustavo Vitorino. Olha, eu pouco tenho a dizer sobre o assunto, porque eu não ouvi o que você falou. Eu tinha certeza, eu vi. Eu estava vendo aqui, recebi um comunicado oficial das Casas Bahia. Cuidado os nomes. Cuidado, não pode dizer não vão vender a crédito até o fim das eleições para correr risco. E também uma nota oficial do Alexandre Pires dizendo que está muito preocupado porque vão acabar com só para contrariar o SPC. Quem ouviu que a doutora Aigilis perguntou? Eu ouvi porque estou sempre atento, né, dona Eu sou sempre atento. Não é aquela ala do latifúndio improdutivo. Então vamos lá. Não é o latifúndio improdutivo. Aqui é uma horta florida. Acho que é uma coisa que é uma mesmice das coisas que a gente diz aqui, né? A gente fala justamente sobre isso. A gente concorda com ela em gênero e número. E o problema é esse. Falta sensibilidade para as pessoas que estão fazendo as suas campanhas. Sabe o que é? É um mau hábito. Vai como dá um dinheirinho aqui, dá um dinheirinho ali, dá uma passagem aqui e ali e fica tudo bem. Dona Magda, a safadeza no Rio de Janeiro. Dias atrás eu comentei do roubo do busto da Princesa Isabel, em plena Cinelândia. Agora roubaram. Na Cinelândia tem um monumento, tem uma placa de bronze, né, que fica do monumento a Floriano Peixoto de 1910. Fica a 15 metros de altura a placa de bronze, eles roubaram. Roubaram de noite, ali na Cinelândia, ali na Avenida Rio Branco, o ponto mais tradicional e conhecido do Rio de Janeiro, onde funciona a noite inteira, as pessoas passam ali a noite inteira, porque é a saída do metrô, aquela coisa. Eles botaram câmera de vigilância ali. Mas e o que adiantou? Roubaram as câmeras. Pois é, então não adianta nada. Mas como tá engraçadinho o Gustavo hoje, né? Não, como tá engraçadinho. E para concluir a notícia, no cemitério de Niterói, lá no Rio de Janeiro, roubaram todos os bronzes, tudo que tinha de metal nas tumbas, lá nos túmulos. Claro, o dono não reclama. Parou. Parou? É uma notícia, dona Magda. Eu sou constantemente interrompido de uma forma agressiva. Eu tô ajudando. Não, só um minutinho, Cusparada. Olha aqui, ó. Para de incomodar ele. E tu também, deixa ele. Cusparada de xireque. Cusparada de mate. Fala, meu amor. Eu não vou ronronar mais. Lê tudo até o final, eu fico de mão. Tá bom. Não é só para explicar isso, é só para explicar que roubaram tudo. E aí o administrador do cemitério diz assim, não tem jeito, levam tudo mesmo. Não tem, levam tudo. Era isso que eu queria dizer. Era só isso. Você fez essa manha toda para dizer isso. Eu ia dizer. A goiabice sem goiabice sem não, mas isso eu não vou admitir, dona Magda. O Gustavo tá chamando o Mário de goiabice. Olha que o Mário não é teu amigo como tu acha. Eu vou me revoltar com isso, O senhor é um santo, quase um santo, eu quero bem. Hoje eu perguntei para uma amiga minha pela internet, que ela é dentista, sobre as lendas urbanas. E perguntei para ela, é verdade que maçã limpa os dentes? Sim. Pra garganta é. Quem disse isso? Perguntou pra dentista errada. Perguntou pra dentista errada. Perguntar se. Se ela disse que não, perguntou pra dentista errada. Não limpa os dentes. O que limpa os dentes é fio dental. E escova. Escova. Ela disse que é uma lenda que existe, que a maçã não sei o quê. Meu Deus do céu, vocês querem astringente, é bom pra garganta. Mas limpar os dentes. Porque limpar os dentes é sobre os dentes, não entre os dentes, senhores. Entre os dentes é um ato mecânico. É lógico que a maçã não vai entrar. Como é que uma maçã vai entrar no meio dos dentes e desobstruir? É evidente que é só um fio dental. Não, mas aí nós temos que. Nós estamos desrespeitando
respeitando a inteligência do Vamos puxar a cordinha, tá muito alta a tua pipa. Vamos puxar um pouquinho. Vou voltar. Presta atenção, presta atenção. Estagiário, quando é Presta contratado, atenção. fica assim. Ninguém disse que limpa. Eu que disse que limpar os dentes é usar fio dental e escova. Fui eu que falei isso. Não é que da maçã. Ninguém disse que a maçã faz isso. Pois não. Entendeu? Temos um recadinho aqui. Ai, que medo. Aí eu tenho medo. Boa noite, queridos. Todos lindos e maravilhosos. Maravilhosos. Mas, Magda, que brincos maravilhosos. E o anel, então, ficaram lindos. Beijos, é bonito mesmo. Carmen Pérez. Carmen, é bonito. Olha só que lindo, ó. Coisa de poder, né? E olha os brincos que lindos. Bonito também é. Um monte de brinquinho aqui, tudo que é corzinho. Quer dizer que a doação... O que tu me diz, Magda Beatriz, pergunta o Jorge Leffer, sobre a doação feita à Fruc, indústria. O que tu me diz, Magda Beatriz? Pô, você dá samba, hein? É da samba, sim. No valor de 130 milhões de reais de impostos não recolhidos para construir uma fábrica de cerveja. Calma, muita calma. Doação, não tem doação, não tem... Peraí. Geração de empregos. Isso aí tem geração de empregos. Tem um contrato ali, volume de contratados, volume de investimento, E eu sou favorável, sabia? Claro. Eu sou favorável. Em vez de botar esse monte de dinheiro na mão de político que não sabe o que fazer e queima com bobagem, o cara investe e faz outra Por isso que nós perdemos a Ford. Tem mais uma coisa. A Fruc poderia fazer ampliação da sua fábrica em qualquer outro lugar que teria muitos incentivos. Não fez, como muitas indústrias aqui do Rio Grande do Sul que estão mudando para outros estados. Sim, estão indo embora, pois a Tramontina quase foi embora. Ele ficou aqui, fez a ampliação da planta, da indústria, está com uma fábrica de cervejas. Eu acho que ele está investindo... E produz o melhor Guaraná do sul do país. Sul do país não, acho que é o melhor Guaraná do Brasil. Não, mas eu sou tanta modéstia, ele só vende aqui. Eu não sei porque não é nacional. É impressionante, com um sabor tipicamente brasileiro. Isso. E uma concorrência complicada, entrou exatamente num segmento que todo mundo era consagrado pela Antártica. Que era consagrado. A Antártica, lembra? O Guaraná Champanhe Antártica. Não quero tinha aquele dizer, nome. inesquecível. Depois veio, mais teve nada com aquele gosto. Depois veio o Guaraná da Brahma, depois veio o Guaraná não sei o que, não sei o que. A Fruc entrou, uma indústria nossa, gaúcha. Pergunta pra rapaziada da Fruc lá, o seu... Tá me faltando o nome dele. Eggers. Seu Eggers. Extremamente educado. Uma vez entrevistei ele na Agas, conversou comigo. Ele recebe proposta pela Fruc, recebe uma por mês. Os caras querem comprar a Fruc. A Fruc é a empresa lá de Lajeado, né? Isso, um recadinho pro pessoal de Lajeado, que vai ter o espetáculo Até que a Internet nos Separe, que aborda os desafios do casamento na era das redes sociais. Então vai ser no Teatro da Univates, às 20 horas, no domingo. Olha, a dona Alice está esperta, ó. Linkou uma coisa com a outra. Quando não tiver nenhuma ideia do que fazer final de semana, Alice, qual é a boa? E aí ela... Qual é a boa? Olha aqui, ó. Boa noite. Alguns tópicos do debate. Um candidato promete retomar 7 mil obras paradas no Brasil para incentivar a economia. Limpar o nome de 63 milhões de brasileiros inadimplentes no SPC, o Serasa. Outro diz que vai revogar tudo que o Temer fez, como se não precisasse passar pelo Congresso, não é? É ou não é verdade? Com certeza. É para ver como eles prometem. É delírio. É delírio total. Quem não delira, quem não está delirando é o ministro Gilberto Kassab, que é ministro da Ciência e Tecnologia. E da comunicação. Ele foi pego. Ele foi pego. Supostamente, como é que se diz? Antes de trânsito e julgado, sempre foi supostamente pego. Ele foi supostamente pego uma propina de 20 milhões, enquanto esteve nos anos de 2008 e 2014. Na verdade, a notícia ela se tornou notícia porque o ministro Fux tirou do Supremo e devolveu para o Foro de São Paulo, porque isso não foi durante o mandato e, portanto, ele não tem por que ter o foro privilegiado. Então, ele responderá já na primeira instância sobre esse suposto crime, evidentemente com o envolvimento da Odebrecht, não podia ser diferente, ela não perde uma, né? Mãe de todos. Exatamente. Odebrecht, a mãe de todos. E o valor são a quantia modesta de 20 milhões de reais de propina. Durante o malfadado debate, diz a dona Denise de Bagé, que alguns já estão chamando de eleitoreiro, uma única tímida proposta pude observar. Certo candidato prometeu utilizar as refinarias já existentes aqui no país
para a preparação dos combustíveis, como forma de diminuir tributos e baratear os preços. Essa é a opinião da dona Denise de Bagé. Uma coisa que deveriam falar, né? Mas não foi aquela expectativa que eu estava daquele Não, debate. foi ridículo, não deu para ver. A gente elogia, Depressivo. A gente elogia tanto, eu já elogiei tanto os Estados Unidos, o Trump aqui, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. Eu acho que a medicina mais cara do mundo é nos Estados Unidos. Lá qualquer coisa ligada à medicina, à saúde, é uma fortuna. Não pode ficar doente. E o seu Donald Trump está arrumando sarna para se coçar. Sabe por quê? São dezenas, centenas, milhares de americanos que toda semana atravessam a fronteira para fazer pequenas cirurgias no México, porque custa menos de um terço. Barato. Catarata, cirurgias de otite, apêndice, amígdalas, apêndice, pequenas cirurgias em criança, fimose, enfim, custa menos de um terço no México, e são médicos também extremamente preparados. Os hospitais da fronteira no México, Tijuana, ali, mais da metade dos pacientes são americanos que vão fazer os procedimentos no México. Pois bem, o seu Donald Trump está enchendo o saco, o México está ameaçando sobretaxar esse tipo de coisa. E ele está brigando de novo, né? Agora está brigando com a Turquia. Com a Turquia, está brigando feio com a Turquia. Ele arruma uma bronca por semana, né? Eu acho que assim, ele tem necessidade disso, ele tem necessidade. Cada um tem o seu fetiche. O Donald Trump gosta de brigar. Mas tem uma coisa, os comerciantes, os empresários, os empreendedores adoram. Estão muito felizes. Adoram. Porque, você tem uma ideia, ele criou uma lei federal que nenhum estado pode demorar mais de 72 horas para emitir um número de registro de uma empresa. Ai, que maravilha. Se a senhora quiser montar uma empresa, dona Magda, qualquer estado americano, nenhum deles pode demorar mais de 72 horas para lhe entregar o papel com o seu registro. Imagina, aqui no Brasil. Tenta botar uma farmácia. Não, tenta dar baixa na farmácia. Não. Bom, isso é bem fácil. Tenta dar baixa. Olha, vai morrer abraçado farmácia é bom. Agora, quando tu quer dar baixa numa... Tu desiste. Já desiste. O sujeito deixa... Passa o tempo, nem eu me lembro mais. Outra coisa também que está insuportável. Um dado estatístico assustador, mais de um terço dos imóveis de Porto Alegre estão irregulares, em nomes de terceiros, oriundos de inventários. Por quê? Primeiro, por causa do custo da transferência. Horrível. Por causa da burocracia. Porque o cartório, como o próprio nome diz, é cartorial, cartório. Os cartórios fazem cada exigência. Eu tenho um amigo que está tentando transferir um imóvel da empresa particular dele para a empresa dele. Da física para a jurídica. Da física para a jurídica. Se eu te mostrar a relação de documentos que o cartório pediu, vou pedir um projeto. Não. O imóvel é dele. Não é dele. O imóvel é dele. Eu mesmo vou assinar para mim, para eu vou passar para minha empresa. A empresa é minha, está aqui a empresa. De eu para mim. De eu para mim. Não tem coisas assim inacreditáveis. Lembra do Beltrão, o ministro que foi criado para acabar com a burocracia no Brasil? Pai da Maria Beltrão. Mas largou de mão, né? Largou de mão. Foi visto caminhando a esmo no meio. No Brasil se cria dificuldade para vender facilidade. Em Copacabana. De chinelo. No Brasil, quem está de aniversário? O primeiro aniversariante é Henri Nestlé, industrial suíço, fundador das indústrias mundialmente famosas Nestlé. Outro, Herbert Hoover, foi presidente dos Estados Unidos. Sam Warner, um dos irmãos Warner, da Warner Brothers, a grande produtora de cinema que produziu filmes maravilhosos, como, por exemplo, Casablanca, com a Ingrid Bergman. O filme dos filmes. Esse é maravilhoso. Eu já assisti 18 vezes, mais um pouquinho eu decoro os diálogos. Eu assisti 45 vezes o Somewhere in Time, em algum lugar do passado. Aquele é meu pai. Aquele é lindo também. Como vocês são românticos aí? O senhor deveria ser também romântico. Parar de assistir A Ilha das Peladonas Taradas. Que isso? Mas o que é isso, gente? Não. É só assistir o pornô. Vamos adiante. Norma Shearer, que é uma eu fui na casa dele e consertar a televisão dele, tem 18 canal pornô. Parou. E o computador dele tá cheio de fotografia. Cheio de mulher pelada. Mari Barcelos, continua. Jorge Amado estaria de aniversário hoje.
Jorge Amado, acho que dispensa fazer qualquer comentário a respeito desses grandes escritores. Ele era muito amado. Ele era amado, né? E era amado pelo povo brasileiro e pelo mundo, Jorge Amado. Jorginho para os amigos. Jorge Amado. Mário. Olha aqui, ó, cada um tem o seu Mário aqui nesse programa, então vamos parar com essa bobagem, tá? Gustavo, ele era amado. Eu me sinto ridicularizado. Não, tu não é ridicularizado, tu é sem atitude, eu já tinha feito assim, ó. Mas eu não brigo, não consigo mais brigar com ele, eu olho pra ele e começo a rir. Eu te dou Jorge Amado, voltando falando sério, autor dos mais incríveis romances brasileiros, tipicamente baiano, fazendo sucesso no Brasil. Os dois grandes escritores brasileiros, além de Machado de Assis, que esse aí, ó, concurso, claro, Érico Veríssimo, que para mim é meu escritor favorito, a obra dele é realmente espetacular, o único que retratou o Rio Grande do Sul com absoluta fidelidade através da sua trilogia, né, O Tempo e o Vento, e o Jorge Amado, né? O Jorge Amado é mundialmente famoso. E também o nosso Érico Veríssimo. Depois do Jorge Amado, vamos para outro aniversariante, Rhonda Fleming, que era uma bela atriz americana. Ed Fisher era um cantor que ficou muito famoso e também ator. Foi casado com a atriz Debbie Reynolds e era pai da Carrie Fisher. Ele foi fazer um filme com a Elizabeth Taylor e se apaixonou. Quem não se apaixonaria pela Elizabeth Taylor? Os olhos verdes. Os olhos. Não, era cinza, sei lá o que foi lá. E aí ele separa da Debbie Reynolds, e que morre 2 dias depois da morte da filha Carrie Fisher, né, que era uma atriz que fez muitos filmes, esses filmes mais para a televisão, essas séries de televisão. E um fato interessante é que a Debbie Reynolds, que foi a atriz do Dançando na Chuva, cantando Dançando na Chuva com Gene Kelly, o mais famoso musical de Hollywood, um dos mais famosos, ela, após a morte da Elizabeth Taylor, elas se tornaram amigas anos depois, ela foi lá e comprou os vestidos famosos daquela mulher que havia roubado, entre aspas, o seu marido, o Ed Fisher, que aliás tinha um vozeirão, uma voz muito bonita. Depois do Ed Fisher, a minha amiga, que o Vitorino também deve ser amigo, Daisy Lucidi, completando hoje 89 anos de idade. Maravilhosa, né? Bem humorada. Que voz, né? Programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e tal. Né? AGP, outra figura que morreu muito jovem ainda, o AGP. Outro, Duda Mendonça, um amigo do Vitorino, completando 74 anos. Outro amigo do Vitorino, Franklin Martins, jornalista e político brasileiro. Eu adoro Franklin Martins. O Léo Gandelman, de aniversário. Opa, o Léo Gandelman, esse é meu amigo mesmo. É um dos maiores saxofonistas do Brasil. Eu tinha, quando eu tinha um programa na Rádio Guaíba, era uma música tocada, era a gravação dele tocando uma música, né, era meu trilha musical. O Léo é um cara espetacular, é um dos grandes saxofonistas brasileiros. Né? Ele deu uma linguagem brasileira ao jazz. Ele morou 15 anos em Nova York e tinha um estúdio em Nova York. Eu cheguei a visitá-lo. O que ele veio fazer aqui? Não, ele mora no Rio de Janeiro, ele voltou ao Rio de Janeiro. O Léo é um cara que gosta do Brasil, ele fica na ponte, mas ele gravou com gente muito, mas gravou com Herbie Hancock, gravou com gente espetacular e deu um sotaque de jazz ao sax brasileiro. Eu me expressei mal. Eu disse que ele colocou brasilidade no jazz. Foi o contrário. Foi o contrário. Ele colocou um sotaque de jazz no sax brasileiro. O jazz é maravilhoso. Ele é espetacular. Outro que completa 58 anos, hoje o tempo passa para todo mundo, Antônio Bandeiras. O grande Antônio Bandeiras, né, que fez filmes maravilhosos, foi casado maravilhoso com a como é o nome dela? Melanie Griffith, né? Melanie Griffith, né? E depois separou dela, já está casado com outra. Mas ele demorou muito para separar. 18 anos. Eduardo Campos, que morreu exatamente há 4 anos atrás, por esses dias. Por esses dias. O inquérito dele. Foi, né? E foi erro do piloto. Não, até não foi. A Polícia Federal foi mais honesta que os técnicos lá da NAC, do NAC. Muitos. Eles disseram o seguinte, olha, impossível saber a causa. O inquérito fechou assim. O cara fechou. Outro aniversariante impossível de hoje, identificar a causa. Fábio Assunção, completando 47 anos. 47 anos de... Daqui, ó, de 71, quantos anos dá? 47. Daqui, Fábio? Tá, o Fabinho. A jornalista Maria Júlia Coutinho, 40 anos de idade, apresentador, faz o tempo, né, na TV Globo. E eu quero fazer uma homenagem a um aniversariante de hoje, né? O Eleu Salvador. Não sei se vocês lembram, os ouvintes de rádio de Porto Alegre, muito antigos, devem se lembrar do Eleu Salvador. O Eleu Salvador foi compositor
e fez uma música para Elis Regina, que foi gravada no seu primeiro disco ainda na gravadora Continental, uma música chamada Da Sorte, né? Depois o Eleu não tinha mais mercado em Porto Alegre, ele era radioator e dublador, foi morar em São Paulo. Então ele dublou uma série de atores. Bom, então temos que encerrar, vamos encerrar. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, voltamos só na segunda-feira, mas no meio disso tem o Dia dos Pais. Então fica aqui os nossos cumprimentos, os nossos abraços e beijos, um feliz Dia dos Pais. Parou, tchau, boa noite, até segunda depois do Jornal da Pampa.